Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Como acontece toda terça-feira, você sabe, nós temos aqui o nosso Movimento Elo Empreendedorismo Conectado. Então, agora sim, deu certo com o meu amigo Douglas Martins. Isso aí, Albertão, por aqui. Tá na área, né, Douglas? Então tá, beleza. Rapaz. E aí, tá tudo bem? Como, tudo aqui, como diz o dito popular, se derrubar é pênalti, né? Aí sim, tá certo. Então, se derrubar é pênalti, legal. E como é que tá, minha amiga? Como é que tá a nossa querida Curitiba? Rapaz, tempo bom, um pouco de calor aqui, né? Esses dias tem estado quente. É mesmo? Mas, assim, pros padrões curitibanos, 30 graus, né? Um clima um pouco mais aquecido, né? Talvez não tanto quanto Brasília ou Rio de Janeiro. Nossos amigos de Belém, Recife, sim, que estão vivendo aí temperaturas um pouquinho mais acima da média, mais generosas, né? Legal, bacana demais. E Douglas, e hoje nós vamos falar sobre vamos conversar sobre a disseminação da visão, né? A gente vem aí dessa série falando sobre visão, e hoje vamos falar um pouco de como que a gente faz para disseminar a visão e a importância de disseminar a visão, né, Albert? Certo. Uma coisa é você saber para onde você tem que ir, uma coisa é você receber uma visão clara de onde você quer chegar no futuro, e outra coisa é você fazer com que outras pessoas conheçam e se engajem, né, nesse propósito junto contigo, né? Maravilha, então hoje nós vamos estar ouvindo um pouco o Douglas, para que a gente possa ter aí uma certa noção de que hora que você deve disseminar essa visão, é o nosso tema de hoje. Então, por favor, Douglas, fica à vontade, manda ver. Vamos em frente, então. Então, aqui hoje vamos conversar sobre essa importância dessa disseminação, e eu, como sempre tenho dito aqui, né, a palavra de Deus, ela responde a todos esses anseios do mundo empresarial, responde a esses anseios da nossa intenção, do desejo do nosso coração de conduzir os nossos negócios com princípios e valores da palavra de Deus, o que nós carinhosamente temos chamado de empresas do reino. Temos discutido aqui sobre como você pode fazer com que o seu negócio, com que a sua empresa, com que aquele empreendimento que o Senhor colocou nas suas mãos para ser conduzido, pode ser conduzido com base em princípios e valores da palavra de Deus. E por isso, cada vez que a gente estiver aqui discutindo um assunto desse ligado ao mundo empreendedor, à gestão do seu negócio, né, a forma de conduzir times e de como estabelecer estratégias, seja lá em que dimensão da vida empresarial fora, né, a nossa conversa, nós temos aqui um plano para conversar sobre vários temas a cada semana e ao longo do ano, mas todos eles serão sempre permeados e reforçados da palavra de Deus, de princípios e valores do reino. Para isso, hoje eu separei o texto de Neemias. Todo mundo lembra da história, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas que cresceu nesse contexto da escola bíblica dominical, né? Se você participou de uma igreja que teve como valor central o ensino da palavra de Deus, você vai se lembrar que Neemias foi aquele cara que estava lá no cativeiro babilônico e que servia no palácio do rei, e teve então a tarefa de Deus de reconstruir os muros de Jerusalém. A gente vai falar um pouco mais aí já lendo o texto de Neemias capítulo 2, versículo 11 até o versículo 20, mas eu também quero falar para você que talvez não teve a oportunidade, como muitos de nós, né, que nascemos ali desde pequeno num lar cristão e que frequentamos aí esse ambiente da escola bíblica. Não fique desanimado, meu irmão, eu quero motivá-lo, desafiá-lo, eu quero encorajá-lo a procurar aí na sua igreja ou através da Rede 316, navega ali no site
dentro da plataforma da Rede 316, você tem mais de uma dezena de programas que envolvem desde leitura bíblica, conteúdo explicado, a Bíblia na sua linguagem, ou como a gente está aqui, né, no nosso encontro semanal de toda terça-feira, aqui uma visão do mundo empreendedor, da vida empresária, sempre com uma cosmovisão bíblica. Então, você que não teve essa oportunidade de nascer nesse contexto, crescer dentro de uma igreja, receber o discipulado, não deixe de fazer isso. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais ela é lâmpada para os seus pés, mais ela é luz para o seu caminho, mais ela é espada de dois gumes, mais ela vai te dar discernimento entre as coisas que estão certas e aquelas que não estão certas, entre a verdade de Deus e a mentira que o mundo tem proliferado todos os dias. Bom, dito isso, vamos então lá para Neemias, né? O nosso texto de hoje, ele pretende nos ensinar, né, um pouco sobre essa história de como nós fazemos para disseminar uma visão. Bom, considerando que a visão é aquilo que nós queremos comunicar para que alguém perceba para onde nós estamos indo no tempo, né? Essa ideia, se você for lá na academia, né, nas escolas, nos livros, na internet e perguntar, né, qual é a definição de visão, você vai ouvir algumas definições que, em geral, dirão algo mais ou menos parecido com isso. A visão é como o cliente, o mercado, as pessoas que me cercam me veem, né, a partir da ótica delas, sobre algo que eu mesmo projetei ser no tempo. Então, você planeja ser alguma coisa, alcançar algum determinado lugar, você pretende ser reconhecido de uma determinada forma, então você trabalha diariamente para que aquilo aconteça, para que quem está do lado de fora da sua organização reconheça que aquilo que você planejou acontece e a visão então se cumpre. Quando que a visão se cumpre? Quando quem está do lado de fora percebe que você quis fazer aquilo intencionalmente. Não é algo que acontece pelo acaso da vida, não dá para simplesmente lidar com os eventos e deixar a vida me levar, né? Como diz a música, é ao contrário disso, algo que eu construo intencionalmente. Então, disseminar uma visão, para que eu possa disseminar uma visão, naturalmente eu preciso ter a visão antes que todos tenham. Se eu vou disseminar algo que será reconhecido no futuro por alguém que não sou eu, alguém que está do lado de fora da minha visão, significa que eu preciso tê-la hoje, para que eu possa então trabalhar a favor dela e disseminá-la. Esse é o primeiro princípio que eu queria que você tivesse aí no seu coração, enquanto a gente vai olhar aqui a história de Neemias. Neemias conta a sua própria história, né? Um livro, de certa forma, biográfico, porque ele conta a história de Neemias no cativeiro e de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. No capítulo 2, que é onde a gente vai se concentrar hoje, Neemias então recebe a visita dos seus irmãos que moravam em Jerusalém. Para a gente contextualizar então o que estava acontecendo. A Babilônia tinha a Babilônia, nesse caso aqui a Pérsia, né, tinha feito uma dominação ali, né, na cidade de Jerusalém, e tinha então construído, vamos chamar assim, todo o seu contexto de império, toda a sua marca enquanto império, havia então estabelecido ali naquele lugar uma dominação, e as regras então agora que dominavam não só Jerusalém,
mas as cidades ao redor, né, eram as regras daquela nação que dominou. Então, a palavra chega até Neemias, que estava escravo, trabalhando no palácio do rei, como copeiro. A gente também já comentou aqui, era uma posição estratégica. Neemias era o cara que provava a comida antes do rei comer. Então, imagine que tinha que ser alguém de muita confiança, em que o rei depositasse a sua confiança, porque esse cara era o cara que podia, assim como a gente vê nos filmes, envenenar o rei, né? Já que ele estava ali, né, provando a comida, dizendo, não, pode comer. Ele comia, se ele não morresse, ele estava, a comida estava liberada, né? Então, apesar da gente dizer que é uma função de confiança, era uma função de confiança às avessas, às médias, porque no fundo ele era um cobaia, né? Ele estava ali provando o vinho, tal, comida, e se ele tivesse algum veneno naquela comida, naquele vinho, aquele cara ia morrer. Então, no final das contas, ele tinha uma função que era de confiança, mas ao mesmo tempo era uma função cobaia. Neemias está nesse contexto, então, servindo lá no palácio do rei Xerxes, né? Artaxerxes, e aí ele chega para servir ao rei ali a comida, a porção do vinho, só que ele estava triste naquele dia. Por quê? No capítulo 1, se você voltar uma página aí para trás, ou na sua Bíblia digital voltar um capítulo, você vai ver que os irmãos dele chegam de Jerusalém, né? Então aquilo tudo passa a ser dominado por aquele reino, e eles então se locomovem ali entre uma cidade e a outra, e o irmão de Neemias chega ali e diz, olha, tá tudo zoado lá em Jerusalém, os muros estão destruídos, né? O templo foi saqueado, as casas estão derrubadas e tal. Neemias ele é levado de profunda tristeza, e ele chega então para trabalhar naquele dia ali, porque esse era o trabalho dele, ele chega lá para trabalhar no palácio, e o rei olha para a cara dele e fala, uai, por que você está triste hoje, Neemias? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. O rei fala para ele, né? E aí Neemias sabia que existia uma regra lá no palácio. Quando você chegava para servir diante do rei, você não podia estar com essa cara, você tinha que estar com a cara boa, porque senão o rei podia desconfiar que você estava tramando uma traição ou coisa que o valha, e ele ia mandar matar, né? Essa era a realidade. Mas Neemias não consegue esconder a tristeza, projeto naturalmente e influência de Deus sobre a vida de Neemias, e Neemias então se apresenta ali, o rei percebe essa tristeza, fala com ele e começa então um diálogo entre Neemias e o rei e a rainha, que estão ali preparados para aquela refeição. E aí lá no versículo 6 você vai encontrar isso. Então o rei com a rainha sentado ali um do lado do outro, pergunta para Neemias quanto tempo ele levaria se ele fosse para tal viagem que ele tinha proposto nos versículos ali atrás, de ir visitar a cidade onde os pais dele haviam sido ali, onde estavam sepultados, onde tinha a família, onde está a família deles, onde está os parentes e tudo mais, né? Então o rei pergunta para ele, tá bom, suponhamos que eu libere você para uns dias de recesso aí, quanto tempo vai ser isso? E aí começa um diálogo, né? Neemias aproveita esse diálogo, e Neemias estava preparado, né? A gente não sabe ali precisar exatamente ali o tempo que acontece entre a notícia que chega por parte dos irmãos e essa conversa com o rei. Aparentemente não é um período muito longo, mas acontece que Neemias então está preparado com uma visão, a visão que Deus coloca no coração dele de ir até Jerusalém, ver como é que estão as coisas e reconstruir o muro. Por que a gente sabe que essa visão está instalada já no coração dele? Porque se você continuar lendo o capítulo 2
a partir ali dos versículos 7, 8, 9, ele vai falando para o rei o que ele precisa. Ele diz: olha, eu preciso de carta, eu preciso para passar no meio desses outros povos, eu preciso de madeira, eu preciso de pedra, eu preciso de material com que propósito? De ajudar a reconstruir a cidade, né? E aí ele vai falando então ali do versículo 12 então em diante. No versículo 11, depois de Neemias, num curto espaço de tempo, meia dúzia de versículos, então ele fala da visão que ele tem para o rei dá a ele as condições, as ferramentas e os materiais, os insumos. Capítulo 11, versículo 11, ele já chegou em Jerusalém, né? E era uma viagem, lembra que ele vai ter que parar em cada cidade dessa e providenciar, conversar com os líderes daquelas cidades, levando as cartas que o rei havia dado, né? Para que fosse liberado madeira, pedra, massa, as coisas que ele precisava, né? E aí no versículo 11 ele chega em Jerusalém. E aí, depois de 3 dias, a gente agora tem uma grandeza de tempo, uma ordem de grandeza. Depois de 3 dias de permanência ali em Jerusalém, saí de noite com alguns dos meus amigos. Ele encontra amigos de infância, né? Ele havia sido levado então cativo lá para outra região, e lá naquela outra região, quando ele está trabalhando no Palácio do Rei, ele acaba deixando aqui Jerusalém os amigos e a família. Esses cativos, em geral, eram da família real, era gente nobre e tudo mais. E ele, então, reencontra alguns dos seus amigos. Ele continua dizendo: eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Neemias ainda estava com ele apenas com ele, a visão que Deus havia colocado no coração dele, algo que Deus queria fazer no tempo, que no futuro seria reconhecido por quem estava em volta a respeito daquela visão que Deus havia colocado no coração de Neemias. Então ele continua dizendo ali, né? Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão. Ele vai fazer uma inspeção em tudo que estava acontecendo ali, né? Ele continua e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. E ele fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas dali não havia espaço para o meu animal passar, ou seja, estava cheio de entulhos da destruição, da assolação que aquele reino dominante havia feito em Jerusalém para dominar aquele povo. Ele continua, versículo 15, por isso subi o vale de noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Ou seja, ele fez uma inspeção geral, olhou como é que estavam as circunstâncias o estado físico, o estado das ruínas da cidade. Versículo 16, então, ele fala: os oficiais não sabiam onde eu tinha ido. Neemias não contou para ninguém, saiu de noite, meio que escondido, né? Por quê? Porque ele não queria que a notícia se espalhasse antes da hora de ele comunicar e desdobrar a visão que Deus havia dado para ele. Então, versículo 16 continua: pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. 17. Então eu lhes disse. Ele reúne, né? Termina aquela inspeção, passa a noite ali, reúne as pessoas e diz: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Aqui então Neemias revela a visão. A visão que Deus tinha dado para ele, para Neemias,
através da conversa que seus irmãos foram lá fazer, enquanto ele estava trabalhando lá no palácio, tá tudo em ruína. Deus deu uma visão para Neemias e falou: cara, vai lá que eu quero reconstruir o muro. Neemias obedece, fala ao rei, à rainha, recebe as cartas, os materiais, os insumos, né? Vamos lembrar que era um rei pagão. Deus move o coração do rei, Deus prepara o coração do rei e da rainha, Deus dá aqueles líderes, aqueles empreendedores, empresários, governantes que estavam ali, Deus dá a eles um sentimento de compartilhamento da visão que Deus tinha para a reconstrução do muro. Então, ele continua dizendo aqui, versículo 18: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Neemias estava contando para ele: gente, olha como Deus está fazendo, como Deus é o dono dessa visão, como foi ele que nos deu essa visão. O rei foi bondoso comigo. O rei que era o cara que tinha oprimido essa nação. Aquele rei era um dos reis que havia oprimido o povo judeu, destruído aquela cidade, e agora Deus opera no coração daquele rei para dizer para Neemias: não, vai lá, fica tranquilo, quando que você volta, né? Toma aqui as cartas, leva o material, leva tudo para lá e continua, faz o trabalho, tira essa tristeza do seu coração. Neemias está contando para aqueles líderes que não enxergavam a visão de Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém, e Deus fala com Neemias, e ele então atende o chamado de Deus e compreende a visão que Deus havia dado para ele naquele projeto, naquele trabalho que Neemias teria que fazer naqueles dias. Eles responderam, continuando no versículo 18, eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Quando Neemias conta a visão, fala como Deus havia sido bondoso, movido o coração do rei, aqueles líderes então reconhecem: sim, vamos cumprir a visão de Deus nesse tempo, e se encorajam para esse bom projeto. E aí começa então todo o processo complexo que existe sempre quando nós queremos disseminar uma visão que Deus nos dá. Você já deve ter passado por esse tipo de dificuldade que Neemias vai passar aqui na sequência, né? Muitas vezes nós recebemos uma visão de Deus para o nosso negócio, nós cremos que aquilo ali é o que Deus quer que nós façamos, mas no meio do povo, no meio daqueles que estão ao nosso redor, às vezes nossos colaboradores, às vezes fornecedores, às vezes os clientes, às vezes, né, as autoridades governamentais, eles olham para a gente e falam: sai fora, Neemias, você não vai fazer isso nunca, você não vai fazer esse tipo de coisa nunca. E aí aparecem então os zombadores de plantão. 19, olha lá o que ele diz: quando, porém, Sambalate, o Eronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, ou seja, Neemias contou para aqueles líderes, alguém abriu o bico e fez a fofoca andar, e aí pessoas que não eram aquelas que estavam lá, não eram as pessoas que Neemias chamou para compartilhar, eles zombam, né? Quando eles sabem disso, zombam daqueles que Neemias havia convocado, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu quero fazer um paralelo aqui sobre a história de, né, Adão e Eva lá no paraíso, de Satanás tentando Jesus lá no deserto. Quando o diabo quer roubar de nós a alegria de uma visão que Deus nos deu, de disseminarmos a visão que Deus nos deu nos nossos negócios,
o que ele faz? Muitas vezes ele usa a estratégia que ele usou lá com Adão e Eva, lá no paraíso, e que ele tentou usar lá com Jesus no deserto. Ele pega algo que Deus não disse e tenta fazer parecido com algo que Deus disse. Lá no Éden, quando Satanás olha para a mulher e fala com ela: olha esse fruto aí, que legal. E aí Eva diz: não, Deus falou para não comer desse fruto. E aí Satanás lança a mentira, né? Ele fala: uai, será que se você comer, você não vai ficar inteligente como Deus é? Será que você não vai ter a sabedoria que ele tem? Será que? E ele começa a lançar essas mentiras. Infelizmente, Eva e Adão aceitaram a proposta de Satanás, desobedeceram o que Deus tinha anunciado, proposto, descumpriram a visão que Deus tinha dado a eles. Deus também tinha uma visão para Adão e Eva. Deus também tinha semeado no coração deles uma visão com muita clareza: encham, multipliquem, cuidem do jardim, expandam a economia do reino. Da mesma maneira, Satanás chega diante de Jesus e fala: chega aqui, olha, se você realmente é Deus, transforma essas pedras em pão, provocando Jesus no aspecto físico, né? Quando ele está ali, né? Depois de 40 dias de jejum, talvez seja a nossa realidade, assim como foi ali com Neemias, como foi com Jesus, como foi ali com Adão e Eva. Mas a decisão que nós temos que tomar, quando Deus nos dá uma visão de ir adiante, de fazer algo extraordinário através do nosso trabalho, através dos nossos negócios, é que nós precisamos ter convicção de que a visão foi dada por Deus ao ponto de que eu não aceite essas provocações. Olha o que Neemias responde. Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Quando Satanás tenta usar, né, um versículo do livro de Isaías dizendo para Jesus: olha, se você de fato é o filho de Deus, agora ele já muda a estratégia. Salta daqui e Deus dará a ordem aos seus anjos que venham salvar você. E aí Jesus responde: não tentarás o Senhor o teu Deus. De modo que quando a gente conhece a palavra e a gente sabe nos nossos negócios que nós estamos empoderados pela palavra de Deus, por um chamado legítimo, por uma vocação para o mundo do trabalho, quando nós assumimos o ministério que Deus nos deu para conduzir os nossos negócios de acordo com esses princípios e valores do reino, quando Deus nos dá uma visão, nós vamos ter a convicção que Jesus teve de responder, e não a dúvida que Adão e Eva decidiram deixar ocupar o seu coração. Olha o que Neemias responde aqui no capítulo 2, versículo 20. Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Neemias foi muito pragmático. O Deus dos céus, aquele que deu a visão, não eu, o Deus dos céus, nos fará bem-sucedidos. Se você receber uma visão de Deus, é importante que você tenha clareza sobre isso. O Senhor vai levá-lo a conquistar essa visão. O final do capítulo nos dá clareza de quem é que estava no comando da visão, quem havia dado. E o final do livro, o texto, o livro de Neemias, nos leva a ver hoje a história de um homem que creu na visão, estabeleceu a missão, colocou homens para trabalhar, estabeleceu turnos, estabeleceu regras, disseminou, fez na frente de cada quarteirão um líder de família que cuidava do seu clã, que enquanto um trabalhava, o outro vigiava,
enquanto o outro revezava para o outro descansar, o outro vigiava. E diz o texto bíblico que enquanto eles não construíram todo o muro, ninguém parou de trabalhar. E o muro foi construído em 52 dias. A visão completa dessa visão que Deus havia dado para Neemias se concretiza em 52 dias. E aqueles mesmos homens, oponentes das cidades vizinhas, que não tinham parte com Jerusalém, viram-se cumprir a visão em prazo recorde. Deus queria colocar em andamento o seu plano e restaurar Jerusalém, e precisava disseminar essa visão. E uma das primeiras coisas que Deus faz para restaurar Jerusalém e depois libertar ela, não só do cativeiro, mas também da mão dos opressores, era restabelecer os muros. Então ele mobiliza Arã, que era o irmão de Neemias, né? Vai até a outra cidade onde Neemias estava servindo o rei, Artaxerxes, e cria então, né, um cenário na mente de Neemias. O próprio Deus cria um cenário de mobilização que tirasse Neemias da zona de conforto que estava ali. Apesar dele ser um escravo, era um tipo de escravo que estava integrado na sociedade, era muito mais um trabalhador que não podia simplesmente pedir demissão do seu emprego, mas a vida era boa, né? Neemias estava no palácio, né? E aí Deus cria na mente dele um cenário, tira ele da zona de conforto que ele estava vivendo. Neemias recebe essa visão de Deus, vai contar aos seus compatriotas, ele vai até Jerusalém, mobiliza um grupo de líderes ali e fala: gente, olha o que Deus está fazendo. Deus está restaurando a nossa nação. E começa, então, ele chega, agita ali aqueles amigos, aqueles líderes. Como eu disse, ele provavelmente Neemias provavelmente nasceu no cativeiro, né? Ele não veio de Jerusalém, provavelmente seus pais foram presos, mas Neemias vem de uma tradição de boa sociedade na época antes do cativeiro, né? E Neemias então recebe essa visão, volta para lá, compartilha com aqueles que a sua família conhecia. Ele chega movimentando tudo, contando para aqueles que estavam por ali, começa fazendo uma inspeção na situação que Jerusalém se encontrava. Assim ele identifica quem são as pessoas para quem ele vai contar o plano e para quem ele não vai contar. E nos nossos negócios, a gente precisa, para espalhar essa visão, a gente precisa sim identificar para quem a gente vai contar os nossos planos, para que essas pessoas depois contem os planos para outros e assim haja uma onda de disseminação nas nossas organizações. Sempre vai haver resistência, aquelas pessoas que ficam em cima do muro, aquelas que não acreditam e aquelas que vão ser contrárias. Mas eu recomendo que você escolha um grupo que esteja disposto a pôr em prática e cumprir a visão que Deus te deu, né, junto contigo, para que essa visão possa ser expandida e a gente possa, então, assim como Neemias, cumprir a visão que Deus colocou entre nós. Weber, eu termino aqui essa exposição inicial para que a gente vá para aquele nosso tempo de perguntas, né, e respostas, porque aí a gente vai trazendo outros componentes dessa ideia de disseminação. Maravilha, Dongley. Então vamos lá, vamos para as perguntas aqui. A primeira de hoje, Dongley, é a seguinte: normalmente quando a gente fala de visão, a gente pensa no futuro. Aproveitando esse momento de pandemia e guerras, a pergunta é: como o empresário, especialmente o cristão, deve se preparar para o futuro, sabendo que de repente algo pode interromper aí todos os seus planos? Sim, boa pergunta, excelente. Da mesma maneira que lá no início da Covid, né, nós estávamos vivendo um tempo de incertezas. Eu creio que esse assunto da guerra, né, que surgiu aí, ele também é um tempo de incertezas. A vantagem que nós temos como cristãos
é que a palavra de Deus, ela revela com muita antecedência que os tempos de incerteza fazem parte da estratégia que Deus tem, né, de restaurar todas as coisas. Nós sabemos que os tempos que nós viveremos, eu não estou aqui, né, entrando em nenhuma seara teológica de tribulação, pré-tribulacionismo, não estou discutindo isso aqui não, e gostaria, né, que você de fato entendesse isso, né? Nosso objetivo aqui não é esse, nosso objetivo é discutir efetivamente qual é a nossa posição frente a um tempo de tribulação ou a nossa posição frente a um tempo de incertezas, né? A visão, ela não pode ser perdida nunca. Quando nós perdemos a visão que Deus nos deu ou que Deus nos dá, nós vamos entrar por um caminho de muito risco, de fato de muito risco. Por quê? Porque nós entraremos por um caminho em que nós deixamos a visão de Deus para nos ocuparmos com as coisas desse tempo. E é nesse processo que nós nos distraímos. E aí, talvez, da mesma maneira que aquela parábola de Jesus das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 insensatas, talvez a gente perca de vista a visão, e ao perder de vista a visão, nós ficamos para trás, deixamos a visão de lado e nos distraímos. Então, a primeira parte dessa pergunta, eu quero responder assim, né? A gente não pode se distrair com as distrações que os tempos trazem. Não podíamos nos distrair com a Covid, da mesma maneira agora não podemos nos distrair com a guerra. E antes que alguém me acuse de insensível e coisa do gênero, eu quero dizer o seguinte: continue cuidando da sua saúde, tomando cuidado com relação à questão da pandemia, né? Evite todas as formas possíveis de contágio, mas não se distraia com isso. Deus tem um propósito até na Covid. Não se distraia com a guerra. Você talvez esteja aí desesperado, talvez você seja um empresário, por exemplo, quem é do agronegócio, está vivendo um momento de tensão. Nós sabemos que os fertilizantes vêm, né, em sua grande maioria, dos territórios russos, daquela região, né? É óbvio que um momento como esse de guerra traz para quem está num negócio que depende daquele suprimento um tempo de tensão, como foi para todo mundo que estava na indústria de tecnologia o problema da crise da logística mundial que parou os portos por conta da Covid. O que aconteceu com os fretes? Um container que saía da China, vinha para o Brasil, custava, sei lá, $2.000, dependendo do tamanho, de uma série de coisas, mas passou a custar $15.000. Pensa o quanto isso impactou os custos das operações, sem contar que quem queria um container não tinha, porque os containers ficaram parados no mundo afora, nos portos, porque os portos estavam em operação de operação limitada por conta da Covid. Então, todo esse movimento global afetou quem? A você que tinha lojinha que vendia os produtos importados da China, a capinha de celular, o fone de ouvido e por aí vai. Por outro lado, você que fabrica doces caseiros, salgadinho, viu o preço dos alimentos subirem absurdamente. Por quê? Porque a farinha de trigo ainda depende das exportações que vêm ou das importações que vêm aqui da Argentina, né? Mais o que fabrica aqui no Brasil. Ou seja, crises globais afetam de fato os nossos negócios. Obviamente, se você voltar lá para o livro de Neemias e você ver o que aconteceu. Quando Neemias começou a subir o muro, e lá pela metade, aqueles caras que falaram, quem é você para fazer isso? A oposição agora já começou
a se articular, né? Lê lá o texto, eles mandavam uma cartinha para Neemias dizendo: Neemias, vem se reunir com a gente aqui, que a gente quer trocar uma ideia contigo sobre isso que você está fazendo. E o Espírito Santo falou ao coração de Neemias, né? Me perdoe aí, querido, que acha que, né, eu falei errado, mas não. No Antigo Testamento, o Espírito Santo manifestava de forma esporádica, né? Ele vinha através de N manifestações e, né, Neemias então recebe uma revelação de que aquele convite que parecia amistoso, parecia, sei lá, talvez um convite até agradável, né? Como muitas vezes a gente recebe aí nos nossos negócios, para fazer sociedades, para se unir com alguém, para acatar um pedido de ajuda, seja ele de corrupção, seja ele de associação indevida. E imagina quantas coisas acontecem todos os nossos dias. Mas Neemias, que tinha entendido o chamado, tinha entendido a visão de Deus, estava cumprindo a sua visão, simplesmente ignorou aquelas cartinhas, aqueles convites e seguiu o seu propósito. Da mesma maneira, você não deve se distrair com todos esses movimentos que vão acontecer e cada vez mais irão acontecer ao longo do mundo e que supostamente roubarão de você a sua concentração na visão que Deus tem para o seu negócio. Então, fique focado na visão, dissemine ela dentro da sua organização com aqueles que Deus, né, colocou do seu lado e você tem confiança neles, e junte essas pessoas. O que Neemias fazia todos os dias? Ele andava por dentro do muro da cidade e ia lá reforçando a visão, endossando o papel de cada um, animando aqueles que estavam ali na liderança para que eles não esmorecessem, não baixassem a espada de uma mão e a colher de pedreiro da outra mão. Era o papel do visionário, Neemias, daquele que recebeu a visão. Então eu digo para você, meu irmão, minha irmã, empresária, aliás, abre uma aspas aqui, feliz Dia da Mulher, né? Ainda que a gente, como humanidade, particularmente como cristãos, devamos celebrar esse dia todos os dias, né? Quero aqui fazer uma homenagem especial às mulheres que nos escutam, que irão nos escutar no futuro, né? Que o Senhor seja com vocês, que a sua vida seja uma vida incrível, como foi a vida de Esther, de Ruth, né? De Noemi, de tantas outras mulheres incríveis da palavra, e como mulheres dos dias de hoje, que você se inspira, que você olha, que você segue, né? Talvez a esposa do seu pastor, uma líder de um pequeno grupo, uma líder de um ministério, que você se inspire, que vocês sejam de fato mulheres relevantes, primeiro na sua casa, com a sua família, cuidando dos seus filhos, seu esposo, sendo auxiliadora, ajudadora, colaboradora, parceira na caminhada, e depois na sua igreja, no seu ministério, né, fazendo com que todas essas coisas cooperem para que o reino de Deus avance, né? E depois na sociedade, em todas as áreas de influência que você tiver envolvida, né? Então, eu encerro aqui, Welber, essa pergunta, dizendo, né, como que a gente deve se comportar como empresário diante desses momentos, né? Interromper os meus planos? Não. Você deve reavaliar o momento, a circunstância, obviamente, ter uma estratégia para isso, né? Isso não é necessariamente ligado à visão, porque a visão é algo que vai acontecer, mas é algo ligado à estratégia e à missão do dia a dia. Então, à medida que vem algo novo, você tem que estar cada vez mais preparado, né? A gente já falou isso em encontros anteriores, cada vez mais preparado para conseguir antecipar, antever essas crises mundiais que em certa medida afetarão os seus negócios. Mas você não deve esquecer
de que o Senhor te chamou para uma visão e Ele quer entregar resultados ao longo da caminhada até que essa visão se cumpra e o reino se estabeleça. Então, não se desvie dela, fique focado. A visão de Deus para o seu negócio é algo que Deus colocou no seu coração, não se desvie dela. Faça correções de rumo no meio da caminhada, mas não se desvie dela. Isso aí, Welber. Maravilha. A segunda pergunta, Dongley, é a seguinte: nós sabemos que normalmente a empresa fica boa parte e boa parte dos colaboradores sai ao longo do tempo. E como motivar as pessoas que trabalham com esse empresário, que trabalham nessa empresa, né, ou que ficam lá na empresa, e a se imaginarem como parte do futuro desse negócio? Como mostrar a essas pessoas, né, a vantagem disso? Fantástico, cara. Essa pergunta é fantástica. Primeiro porque essa ideia de que as pessoas vão, e de fato vão, né, não pode ser a ideia dominante. Porque se eu trabalho com a ideia de que alguém vai embora e eu não tenho a capacidade de discernir os tempos, né, isso é inclusive antibíblico, eu não sei quando elas vão, eu sei que elas vão, mas eu não sei quando. Então eu não deveria me paralisar e por conta disso deixar de engajá-las na visão que Deus me deu para cumprirem a missão diária que elas vão receber. Então, esquece essa mentira de que você deve ficar preocupado com isso. Agora, por outro lado, vamos discutir por que alguém vai embora prematuramente, certo? Porque se essa pessoa vai embora depois de um tempo, tudo bem, ela deixou lá a sua contribuição. E o seu papel é desenvolver uma estratégia de retenção do conhecimento. Mas vamos falar das que vão embora prematuramente, porque eu acho que aí é onde você tem os maiores prejuízos. Então, uma pessoa vai embora prematuramente, em primeiro lugar, porque ela não compreendeu o propósito, a visão, a missão dessa empresa, e ela não compreendeu qual era o papel dela nesse projeto todo, que nós já discutimos aqui em outras conversas, faz parte daquilo que a gente chama de ideologia da empresa e que faz com que eu, que vou colaborar nessa empresa, precise entender isso de forma bem consistente e eu, ao escolher ir para essa empresa, consiga escolher baseado naquilo que são os valores da empresa, naquilo que é a missão, né, a razão pela qual eu acordo todos os dias para ir trabalhar, que está muito ligado ao propósito, tanto da empresa quanto das pessoas, né, que vão para lá, e a minha visão de longo prazo. Quando o colaborador não compreende isso, essa é a primeira razão pela qual ele vai embora prematuramente. Porque quando ele se depara no dia a dia com algumas cobranças, algumas diretrizes, algumas decisões e os seus próprios valores, as suas próprias crenças são confrontadas e aqueles valores e crenças não estão alinhados com aquele da organização para a qual ele trabalha, aquele choque de valores faz com que a pessoa vá embora. Cada vez mais as pessoas têm ido embora das empresas por causa de choques de valores. Então, esse, para mim, é uma das principais razões pelas quais isso vai acontecer. A segunda é porque nós, apesar de termos encontrado alguém que talvez tenha fit, tenha aderência aos nossos valores, ao propósito da empresa, talvez a gente tenha líderes que não compreenderam a visão que levaram, né, ou que levarão a empresa do ponto A para o ponto B. E aí esses líderes, não entendendo isso, não sabendo disseminar a visão para o seu time, farão com que o time, sem saber para onde está indo, descubra que talvez os valores dele se afinem com de outra empresa, em que ele compreende melhor a visão de futuro da empresa.
os propósitos da empresa. Por quê? Porque aquele líder não está sabendo conduzir e disseminar. E aí a gente poderia ficar aqui falando de várias razões pelas quais essas pessoas vão embora, mas eu acho que essas duas são importantes demais para o seu dia a dia como empreendedor, como líder do seu negócio. Você tem uma razão que pode ser, né? O colaborador mentiu a respeito das suas, de fato, dos seus valores e tudo mais, porque precisava do emprego, e aí ele achou um outro lugar depois e foi embora, ou nós descobrimos que de fato ele não era aquilo que ele dizia ser, e assim, né, o processo do dia a dia da construção de um time. O fato é que quando nós não conseguimos selecionar e trazer para o nosso time gente engajada com esse tipo de visão de longo prazo, é provável que a gente vá de fato experimentar uma situação de gente indo embora. O que eu sugiro? Que você escolha a dedo aquelas pessoas que você sabe que já estão lá engajadas, os líderes estratégicos que já compraram com você, né, a visão de longo prazo, que já estão trabalhando nos valores da empresa, e esses sejam os primeiros com os quais você vai disseminar a visão. Lembra que Neemias escolheu alguns poucos para aquela primeira reunião, e ele transfere a visão para aquele grupo de líderes estratégicos. Ao fazer isso, ele garante que aqueles líderes que são estratégicos sabem a visão e não vão abandonar. E aí vão ficar mais tempo junto com ele, consequentemente poderão influenciar aqueles outros que ainda não se decidiram adequadamente. Mas, como diz um líder, né, que cunhou essa expressão, é melhor um colaborador que recebe e conhece e entende a visão, a missão, o propósito da empresa e é treinado para isso e vai embora, do que alguém que não entende a visão, o propósito, a missão da empresa que fica no nosso negócio. É muito melhor perder alguém, mesmo que ela tenha ido embora, mas ela conhecia e entendia, né? Visão, propósito, missão, valores. Por quê? Porque ela, pelo menos enquanto ficou, está engajada. Do que alguém que fique na sua empresa só por causa do emprego, mas tem zero engajamento com as suas causas, com a sua ideologia, com a sua missão, visão, valores, propósito. Então, Welber, eu creio que a forma que a gente tem de incentivar, de mobilizar e de dar a essas pessoas uma percepção do porquê elas estão construindo aquela obra futura é aquela mesma daquela expressão ou daquela ilustração dos pedreiros que estavam colocando os tijolos da igreja. Um achava que estava empilhando tijolos, o outro sabia que estava construindo uma catedral. Com qual desses dois você quer trabalhar na sua equipe? Independente de se aquele pedreiro que está construindo uma catedral vai embora em 6 meses, 1 ano ou 2 ou 10, é muito melhor ter esse cara no meu time do que o cara que acha que está só empilhando tijolos. Esse cara vai fazer uma parede completamente torta, vai ter que refazer, porque a única razão dele estar ali é empilhar tijolos. Então eu escolheria divulgar, disseminar, incentivar, mostrar todo o nosso desejo, sonho do futuro para as nossas equipes e que fiquem aqueles que, entendendo essa visão, contribuem para ela, trabalham direcionados para ela, e não fiquem aqueles que não compreendem a visão e que não estão engajados nela. Muito bem, Dongley. E tem aqui ainda acho que dá tempo ainda de responder. Tem uma terceira perguntinha aqui que diz assim: como é a participação do cliente na visão de futuro da empresa?
É apenas uma impressão ou a propaganda que o cliente faz da empresa por meio das redes sociais, por exemplo, é cada vez mais importante para que uma empresa se mantenha na ativa? Muito legal. Essa pergunta é muito joia, porque ela faz uma transição entre aquilo que era o mercado profissional e o pós-mundo digital, né? Naquela época lá atrás, olhando para 10, 20, 30 anos para trás, nós dizíamos que a melhor propaganda que nós podíamos fazer era o boca a boca, né? Porém, toda empresa gastava milhões e milhões com propaganda na TV, com outdoor, com panfleto nos sinais, com material promocional, com patrocínio de eventos, com N coisas, né? Por quê? Porque diziam os líderes, os entendidos daquele tema, que o que interessava, de fato, né, era a nossa lembrança, ou seja, quem não é visto não é lembrado. Porém, né, Elber, o mundo digital veio para trazer uma nova realidade, que não mudou a ideia de quem é visto é lembrado, mas mudou a forma e trouxe para nós a ideia de que eu posso ser visto e lembrado de muitas outras formas e maneiras. Então, esse tema, ele é um tema que vai gerar naturalmente aí em nós uma espécie de, como é que eu posso dizer, uma espécie de novo jeito de olhar para essa realidade, né, de redes sociais. Eu diria que eu vou ser percebido, a visão será concretizada tanto pela participação do cliente, porque se alguém me reconhece como, né, vamos dizer assim, como uma empresa que detém determinada competência e por isso ele compra de mim, por isso ele vem na minha loja, ou seja, o cliente participa do meu negócio ativamente, quanto por aqueles que, independente de se eles compram ou não, consomem ou não a minha marca, eles acabam então, como é que eu vou dizer? Eles acabam por fazer com que a minha marca seja mais conhecida ou pessimamente conhecida. Então nós vivemos num tempo em que essa discussão de se eu deixo as coisas acontecerem por força meramente do comportamento e das ações do meu cliente, daquele cliente que interage comigo na minha marca, ou se eu faço com que ele entenda, o meu mercado me compreenda, me perceba e me siga e ande comigo através de ações intencionais. Eu creio firmemente que nós estamos vivendo o mundo de todas as coisas. Não dá para você simplesmente dizer, não faça mais propaganda na TV, porque os seus clientes agora vão falar bem de você na rede social. Não dá para você dizer, fique só na rede social, porque a propaganda não é importante, né? Porque há negócios e negócios. Você vai precisar usar todas os frontes do mundo da comunicação para se tornar cada vez mais conhecido pelos seus clientes e por aqueles que não são seus clientes, mas são parceiros da marca. São pessoas que falam bem da marca. Porque vai ter aqueles que vão falar mal, então você precisa de gente que fala bem, junto com gente que fala mal, para que no final você tenha mais gente falando bem e a sua marca então seja reconhecida. De modo que disseminar a visão
do seu negócio, tanto para dentro quanto para fora da organização, é fundamental em tempos de hiperconexão, de conectividade full time, de 5G, de Instagram, de Facebook, né, de YouTube, de todas, Twitter, de todas as redes, né, Telegram e por aí vai. A gente já não dá conta de conhecer todas elas. Talvez você, porque é de uma outra geração, fica resistindo a esse tipo de coisa, mas alguém tá lá falando mal da sua empresa no Reclame Aqui, no Love Monday, né? Que você nem sabe o que é, mas é um site onde todo mundo entra lá para saber o que o pessoal tá falando das empresas. E sabe o que é pior? É um cara que trabalha na empresa falando bem ou falando mal dela mesma. E aí, se você fala assim, não, então se ele tá falando mal, manda embora. Aí você manda embora, você tem um problema de assédio moral na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque o comunicado dele tá lá nas redes sociais. Ele vai dizer, não, me mandaram embora porque eu falei que não estava feliz. Ou seja, é uma outra época da história da humanidade e da história do mundo dos negócios. De modo que eu não desprezaria nenhuma das formas de disseminar uma visão e de fazer conhecidos os meus propósitos, tanto para dentro, do muro para dentro, quanto do muro para fora, para todos os meus clientes, através de todas as ferramentas, inclusive as redes sociais, para que as pessoas saibam que a nossa empresa não é apenas o que uma única pessoa diz, mas é aquilo que eu quero comunicar sobre o que de fato aquilo que a minha empresa é. Né, Welber? Então, eu termino aqui, né? Esse assunto é tão amplo, Welber, mas tão amplo nos dias de hoje, que se você não tomar cuidado, você pode perder tudo da noite pro dia, né? Veja aí, de vez em quando a gente ouve alguém dizendo assim, fulano de tal foi cancelado nas redes sociais. A empresa tal perdeu milhões de seguidores, né? Por quê? Porque ela adotou uma postura, estabeleceu uma posição frente à visão que ela tem de futuro do seu negócio. De modos que, Welber, não é um assunto para a gente desprezar, e sim a gente deve contar com aquilo que as pessoas falam nas redes, só que nós não devemos ficar passivos esperando, mas a nossa posição deve ser proativa a favor da nossa visão daquilo que Deus colocou no nosso coração. Muito bem, Dongley, são 11h13, 11h13 na nossa capital. E é isso, como o Dongley falou, é um assunto bem extenso e bacana até mesmo de comentar, né? Eu fico imaginando quantas pessoas nesse momento, talvez refletindo em cima do que você está falando, Dongley, deve estar pensando, né? Poxa, aquele camarada, ele era um cara bom, né? E por que eu dispensei? E outros devem estar pensando, poxa, eu acho que eu fui injusto, né? E outros pensam, rapaz, aquele camarada eu demorei para mandar embora. Tem para todo gosto, né, Welber? O que é importante é a gente, como empreendedor, ter claro na nossa mente que a gente precisa estar de olho o tempo todo em time, em comunicar a visão, disseminar ela para dentro e para fora das nossas organizações. E o mais importante, né, Dongley, assim, que a pessoa não fique só, né, não fique sofrendo, né? Poxa, vai atrás, por exemplo, eu vejo aqui nesse momento, né, nós temos aqui uma oportunidade de ter uma palestra, de ter uma ministração toda terça-feira, por exemplo, aqui na rede e tal, e muita coisa bacana, muita coisa que acende-nos uma luz, né, de coisas que talvez eu estava precisando de uma resposta e tá aqui o Dongley falando, ou coisas até mesmo que amanhã pode bater na minha porta e eu agora já sei como lidar com isso, né? Então, assim, que a gente não fique dando murro em ponta de faca, procure, né? Uma das ideias, uma das nossas orientações aqui que a gente sempre passa na terça-feira para você é que, a melhor coisa que você faz, acesse lá o site, né? movimentoelo.org.br, tem muita coisa bacana lá no site do Movimento Elo, mas muita coisa, tem livros, tem orientações, acho que tem até vídeos, não é, Dongley, lá? Muitos vídeos, a gente tem conteúdos de download gratuito, temos
testemunhos de pessoas, então tem muita coisa. Vale muito. Não é por falta de conteúdo. Exatamente, vale muito a pena você dar uma olhada lá e tal, porque são coisas que você, né, que teve gente que já sofreu até, né? Então não precisa você passar por esse caminho de novo. Já teve, já. Exatamente, já tá isso aí, Welber. Maravilha. Douglas, eu quero agradecer, meu irmão, mais uma vez aí pela tua participação aqui junto com a gente, que Deus te abençoe, uma ótima semana e até terça-feira eu deixo com você as tuas considerações finais aí. Então, vamos nos reunir na próxima terça-feira para continuar compartilhando um pouco essa ideia, né, de como é que a gente faz para alcançar a visão que Deus nos deu no tempo, né? Talvez algumas estratégias para a gente se preparar para isso, para alcançar a visão, né? Então vamos continuar mais um pouquinho nesse tema, um tema importante e relevante. Eu concluo aqui, então, convidando você para fazer isso, para participar desse processo, né, de crescimento, conhecimento que o Movimento Elo tem em parceria com a Rede 316 para que você cresça como empreendedor do reino, como empresário cristão que tem o desejo de fazer do seu negócio uma empresa do reino. Uma semana abençoada para todo mundo, né? Feliz Dia da Mulher, Semana da Mulher, Ano da Mulher, que nossas mulheres, né, as mulheres brasileiras e aquelas que nos ouvem em outros países sejam mulheres segundo o coração de Deus. Um abraço, Welber, abraço para todo mundo. Valeu, meu irmão, obrigado, até a próxima terça, se Deus quiser. Bom demais. Amém. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.